Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um conteúdo muito interessante. A gente vai falar sobre o que é risco e também sobre como utilizar as matrizes de risco. Esse, sem dúvida, é um dos melhores vídeos do canal. Então, grude os olhos na tela, meu filho, e vamos lá. Então, o que é risco? Na verdade, a vida da gente, ela é cheia de riscos. Desde a hora em que a gente acorda de manhã, sai da cama, até a noite, quando a gente volta para a cama, a gente está correndo vários riscos. Respirar, por exemplo, se a gente for pensar, 7 milhões de mortes por ano, vinculados a doenças respiratórias. E comer, comer é tão bom, pois é, mas tem 420, mas tem 420 mil mortes por ano relacionadas a doenças ou complicações devido à alimentação. E viajar? Que delícia, né? Viajar é bom demais. Pois é, mas ocorrem 3.000 mortes por dia durante viagens. Então, a gente sempre está correndo os riscos e a gente é que decide quais desses riscos a gente vai encarar. Segundo esse artigo lá no Leading Edge Journal, diz que nós tomamos cerca de 35 mil decisões diárias. Decisões que são desde as decisões mais simples de virar à direita ou virar à esquerda, decisões de o que vestir, decisões de eu vou dizer bom dia para o colega ou não vou dizer bom dia para o colega. Todas essas são decisões que nós tomamos ao longo do dia e somam esse incrível número de cerca de 35 mil decisões diárias. E qual é o risco para certos eventos? Por exemplo, existem algumas ações certeiras e outras ações não certeiras para encontrar ou para se livrar do risco. Qual é o risco com um novo vírus? Qual é o risco com um novo agente químico? Qual é o risco de sofrer um acidente? E quem sabe o risco de sofrer um acidente de trabalho? Qual é o risco de incêndio? Mas o que é risco? Se a gente fala de risco, o que é risco? Existem diferentes explicações e diferentes teorias a respeito do que é risco. O fato é que uma das teorias mais aceitas é que risco é igual a probabilidade versus a consequência. O risco é a exposição ao perigo, e o perigo é a situação com probabilidade de causar dano. Cenário 1. Imagine que isto é uma rua. E temos nessa rua uma bicicleta a cada 5 minutos. Do outro lado da via vem uma corredora. E a corredora pensa, qual o risco ao atravessar essa rua? Utilizando os conceitos que a gente já viu, a probabilidade versus a consequência. Qual a probabilidade de um acidente nessa rua? Sabendo que é uma bicicleta a cada 5 minutos. A probabilidade é baixa. Ela vai poder atravessar a rua sem ter muito perigo. E qual a consequência se essa corredora for atingida por uma bicicleta na rua? Normalmente, a consequência é baixa. Normalmente, quando a pessoa é atropelada por uma bicicleta, vai ter alguns arranhões, mas não muito mais do que isso. Então, a gente pode dizer que para essa situação, para esse cenário 1, o risco é baixo. Agora vamos para o cenário 2. No cenário 2, uma rua e 3 ciclistas. Opa, agora aumentou a quantidade de ciclistas. E do outro lado, e na outra mão, mais 2 ciclistas. Opa, agora sim a rua está cheia de ciclistas. E lá vem a corredora. E ela pergunta, qual o risco ao atravessar essa rua? Uma boa questão. Se a gente for avaliar que a rua está cheia de ciclistas, agora a gente tem de novo a probabilidade versus a consequência. E a probabilidade agora já é média, porque nós temos mais bicicletas na rua. Mas e a consequência se ela for atingida? A consequência ainda é baixa, porque ser atropelado por uma bicicleta, a gente já falou, normalmente é um arranhãozinho aqui, uma queda ali, mas normalmente não muito mais do que isso. Então a gente pode dizer que nesse caso agora o risco é médio. Por que o risco é médio? Porque a probabilidade é média.
Agora a gente chega ao cenário 3. Cenário 3, vamos ver o que ele traz para a gente. Um veículo, e nessa rua tem um veículo a cada 5 minutos. E lá vem a nossa corredora e ela pensa, qual o risco de atravessar essa rua? De novo, probabilidade versus consequência. A probabilidade dela ser atingida por um veículo numa rua que tem veículo a cada 5 minutos, sabendo que ela vai demorar o quê? 30 segundos, 40 segundos para atravessar? Então, a probabilidade é baixa. Porém, nesse caso, se ela for acertada por um carro, um veículo grande como esse, ela terá uma consequência alta. Então, no cruzamento entre probabilidade e consequência, nós teríamos aqui o risco médio. E agora, o quarto e último cenário. No quarto e último cenário, a gente tem a mesma via e a gente tem bicicleta e a gente tem muitos veículos nessa via. Uma via cheia. E lá vem a nossa corredora. E a corredora pensa, qual o risco ao atravessar essa rua? Probabilidade versus consequência. A probabilidade dela ser acertada, dela ser atropelada por um caminhão, por um veículo grande nessa rua, é uma probabilidade alta. E a consequência de ser atropelada por um veículo grande também é uma consequência de gravidade alta. Então, esse cruzamento de alta probabilidade mais alta consequência, a gente tem o risco alto. Bacana? Então são aí 4 cenários que trazem desafios diferentes e que por conta disso vão ter um nível de risco diferente. Não é esse termo que a NR1 usa, né? Nível de risco. Então, para a nossa corredora, a gente tem no primeiro cenário um nível de risco baixo, segundo cenário um nível de risco médio, terceiro cenário um nível de risco médio e o quarto cenário um nível de risco alto. Agora vamos dar uma olhadinha na matriz de risco. O que é uma matriz de risco? Ela cruza a probabilidade versus a consequência. Basicamente é isso, uma matriz de risco. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na matriz de risco. Toda matriz de risco normalmente leva em conta dizeres como esse que você está vendo na tela, probabilidade versus consequência, e você tem o cruzamento de um e outro, onde vai sair um índice de risco médio, de risco baixo ou de risco alto. Mas vamos pegar aqueles exemplos que a gente já teve e vamos aplicar para ver como fica. Tá aí a nossa matriz de risco, os cenários que a gente teve. O primeiro cenário é da ciclista, né? E a gente lembrando do cenário, a gente bem sabe, uma bicicleta a cada 5 minutos. Então a gente tem uma probabilidade baixa e a gente tem uma consequência o quê? Baixa também. E aí, fazendo o cruzamento entre um e outro, a gente tem o quê? Um risco baixo. Nesse caso, o risco é baixo porque a probabilidade é baixa e a consequência é baixa também. Mais um cenário. No segundo cenário, a gente tem uma rua cheia de ciclistas. E nesse caso, para a nossa corredora atravessar a rua, o que vai ter? A gente vai ter uma probabilidade média. A probabilidade dela ser acertada por um ciclista numa rua cheia de ciclistas é média. E a consequência é baixa. Fazendo o cruzamento entre uma e outra, a gente tem o quê? Nesse cenário, risco médio. Caminhando agora para o terceiro cenário, uma ambulância, ou seja, um veículo grande que caminha na rua, né, que trafega pela rua a cada 5 minutos. Nesse cenário, a gente tem uma probabilidade baixa, mas a gente tem uma consequência alta. E aí, o que acontece? Fazendo o cruzamento entre probabilidade baixa e consequência alta, a gente tem o risco médio. Nesse cenário, risco médio. Bem didático, né? Dando sequência, a gente tem o quarto e último cenário. No quarto e último cenário, o que nós temos aqui? Uma rua cheia de veículos grandes. E nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem uma probabilidade alta e a gente tem uma consequência alta também. Então, fazendo o cruzamento entre um e outro, que a gente tem um risco
alto. Então, para o quarto cenário, risco alto. Legal? Bacana. Então, tá aí explicado os cenários e é exatamente dessa forma que a gente usa uma planilha de matriz de risco. Bem simples, né? Assim a gente usa uma matriz de risco, simplesmente fazendo o cruzamento da probabilidade versus a consequência. E toda matriz de risco normalmente leva em conta esses mesmos quesitos, que são apresentados normalmente de formas diferentes, dependendo da metodologia que você vai utilizar. E as questões polêmicas, hein? Eita nós, vamos lá. Os prós e contras. Existem vários tipos de matrizes. E as diferenças entre elas são grandes. Existem várias categorias de matrizes. E existem diferentes formas de você definir as categorias. Por exemplo, se você for comparar a matriz BS 8800 com a matriz AIA, você vai ver uma grande diferença. A metodologia normalmente é a mesma, mas existem diferenças de categorias entre elas. Por exemplo, alta probabilidade ocorre na maioria das circunstâncias, né? Quando a gente vê lá alta probabilidade, ocorre na maioria das circunstâncias. Baixa probabilidade ocorre raramente. Alta consequência, por exemplo, causa muitas mortes. E baixa consequência causa o quê? Poucos danos. Então, existe uma grande variação dependendo da metodologia que você utiliza. Mas isso não quer dizer que uma metodologia é melhor ou pior do que a outra. É você, dentro do seu trabalho, dentro da sua realidade, que tem que definir qual a metodologia que você mais gosta. Nesse caso, entra em cena o quê? Um bom julgamento profissional. É observar o contexto do seu ambiente de trabalho para definir que tipo de metodologia você vai utilizar. As matrizes seguem sempre o mesmo princípio. E a subjetividade da matriz pode ser diminuída com a prática. Ou seja, quanto mais você praticar o uso de matriz de risco, mais você vai ficar craque. E você vai entender melhor como aplicar os conceitos. E com uma análise bem aprofundada do risco e observando a nocividade do risco e o tempo de exposição ao risco, você certamente consegue fazer uma aplicação bem satisfatória dos conceitos utilizados pelas matrizes. E claro, as matrizes são muito úteis, até pela nova NR1, que diz que você tem que definir o nível do risco, elas são indispensáveis, porque justamente através de matriz de risco é que iremos definir o nível de risco para cada risco. E agora eu quero aproveitar e render créditos a quem tem, né? Esse material foi feito muito em cima do material do Dr. Ranil Apuami e a bibliografia também inclui matriz de risco AIA, matriz BS 8800. Aproveito para convidar você para o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR. Nós temos esse curso no formato EAD e nós temos esse curso no formato online. Inclusive, o formato online, que é ao vivo, acontecerá nos próximos dias. O link está na descrição e também está no primeiro comentário fixado do vídeo. Participe do nosso curso. Lá a gente vai ter uso de matriz na prática ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas referentes ao GRO e ao PGR ao vivo. E ainda depois ter acesso ao curso EAD e poder ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. Inclusive baixando o exemplo de PGR pronto, baixando as matrizes de risco mais utilizadas e muito mais. Clique no primeiro link que está na descrição, saiba mais sobre o curso e, se você quiser, se inscreva. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, de entender um pouco mais sobre o que é risco. E o que é risco? Exposição ao perigo, e o perigo, a situação com probabilidade de causar dano, e risco ainda é o quê? Probabilidade versus consequência. A gente se vê na próxima, se Deus quiser.